Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Eu acredito, irmãos, que Deus ele vai falar com você nesta manhã. Eu acredito, irmãos, que Deus ele vai direcionar a sua vida através da mensagem de hoje. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele odeia o pecado. A Bíblia ela deixa isso bem claro para nós. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a gente sempre se depara com versículos, com capítulos, com livros que relatam o quanto Deus ele abomina o pecado. E nós sabemos, irmãos, que isso não é novidade, isso todo mundo sabe. Mas, irmãos, o que talvez você não saiba é que pelo fato de uma pessoa ser cristã, ela nunca mais vai pecar, ela nunca mais vai errar. Irmãos, isso não é verdade. Talvez, irmãos, você saiba que Deus, ele odeia o pecado e que no final dos tempos, que no julgamento, naquele grande dia, ele vai julgar todas as pessoas que viveram na prática da iniquidade. Mas, irmãos, não é pelo fato de você agora ser um cristão, não é pelo fato de agora você estar nos caminhos de Deus, que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai cometer nenhum erro. Esse, irmãos, é o erro de muitas pessoas. Irmãos, tem muitas pessoas que erram muito nessa parte de achar que pelo fato dela entregar a vida dela para Deus, dela agora estar trilhando os caminhos do Senhor, ela nunca mais ela vai cometer nenhum erro. E isso, irmãos, acontece bastante. Isso é bastante comum, as pessoas elas saírem da presença de Deus, elas saírem da igreja, elas abandonarem o ministério, elas abandonar a vida que ela tem com Deus por causa de um erro, por causa de um pecado que ela cometeu. Nós temos que entender, irmãos, que a caminhada cristã, ela é um processo. Ela é como se fosse uma construção de uma casa. Irmãos, quando uma pessoa vai construir uma casa, a casa ela já não vem pronta. É preciso construir a fundação, os alicerces, colocar, irmãos, tijolo por tijolo, telha por telha, e depois, irmãos, vem o acabamento, depois vem a parte de decoração. Ou seja, irmãos, é um processo. Assim, irmãos, como tudo nessa vida. E um exemplo melhor, irmãos, que eu posso estar compartilhando aqui com vocês, é o ser humano na fase adulta. Um ser humano, irmãos, para ele chegar na fase adulta, ele precisou antes passar pela adolescência, ele precisou primeiro passar pela fase de criança. Todo adulto, irmãos, ele já passou pela fase da pré-adolescência, da adolescência, da fase de criança. Então, irmãos, nós temos que entender que assim é a caminhada cristã. Nós temos que entender, irmãos, que a caminhada cristã, ela é um processo. Ela é um processo que muitas das vezes nós vamos cair, nós vamos errar no meio do caminho. É igual uma criança quando ela vai começar a andar, ela está engatinhando e ela começa a querer andar, ela começa a querer dar os seus primeiros passos. Nesse processo, irmãos, a criança ela vai cair. Isso é fato. Isso vai acontecer. Na tentativa da criança querer dar os seus primeiros passos, querer começar a andar, ela vai cair. Mas, irmãos, o que a criança ela não faz é desistir, não é verdade? A criança ela cai uma vez, cai a segunda vez. Depois, irmãos, ela começa a se firmar, a firmar os seus passos. E depois dela dar os primeiros passos, às vezes ela cai novamente. Ou seja, irmãos, ela está passando por um processo. E nesse processo, irmãos, vai acontecer dela cair. Irmãos, eu não estou falando isso para você usar como desculpa, para você cometer pecados, para você errar. Não. Mas, irmãos, eu estou falando isso porque Deus, ele sabe que às vezes no processo nós podemos errar, nós podemos falhar.
E eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem na Bíblia que fala acerca disso. Lá em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, irmãos, aqui João, ele vai advertir a igreja para que a igreja não peque. Mas se caso, irmãos, acontecer de algum irmão pecar, de alguma pessoa errar no meio do caminho, essa pessoa, ela tem um advogado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, ou seja, nós devemos viver uma vida santificada. Nós devemos viver, irmãos, uma vida longe do pecado. Mas se acontecer, irmãos, de nós errarmos, de nós falharmos, nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, que Deus enviou para nós, para nos justificar. Jesus, irmãos, é aquele que nos justifica diante de Deus. Mas, irmãos, o que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, e não somente hoje em dia, irmãos, eu acredito que esse é um problema que tem acompanhado a igreja desde os tempos antigos. Irmãos, que é o que? A pessoa, ela no meio da caminhada, ela erra, ela falha, e ela se sente culpada, ela se sente condenada, ela se sente indigna, ela pensa que pelo fato dela ter errado no meio da caminhada, no meio do caminho, ela acha que Deus não ama ela mais, ela acha que agora Deus não quer mais saber dela, que Deus riscou o nome dela do livro da vida. Irmãos, isso é mentira. Irmãos, é claro que também o inimigo, o nosso adversário, que é Satanás, ele usa, o erro, o nosso erro, para poder nos acusar. Porque a palavra do Senhor fala que o adversário, que é Satanás, o nosso adversário, ele é acusador. Então, irmãos, toda vez que a pessoa, ela peca, ela erra, o inimigo, ele começa a lançar acusações sobre aquela pessoa. O inimigo, irmãos, ele começa a condenar aquela pessoa. Ele começa a lançar pensamentos na mente dessa pessoa, falando que Deus não ama ela mais, que Deus riscou o nome dela do livro da vida, que agora Deus não quer mais saber dela. O inimigo, irmãos, ele usa o erro que a pessoa cometeu para poder fazer a pessoa se afastar de Deus, para fazer a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor, para a pessoa se desviar da igreja. O inimigo, irmãos, ele usa o nosso erro contra nós. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela não mente. Por mais, irmãos, que você, nesse meio do caminho, você errou, você falhou, você caiu, irmãos, você tem um advogado que vai te justificar. Esse advogado, irmãos, é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, não abandone a Deus por causa de um erro. É lógico, né, irmãos, que você tem que buscar se arrepender e não mais cometer aquele erro novamente. Mas, irmãos, foi como eu disse a vocês. A caminhada cristã é como se fosse uma criança tentando andar. Uma criança tentando dar os seus primeiros passos. Quando ela vai dar os seus primeiros passos, quando ela vai começar a querer andar, muitas vezes, irmãos, ela vai cair, ela vai errar, ela vai falhar. Mas, como eu disse, irmãos, eu não estou falando para você usar isso como desculpa para poder pecar, para poder errar, não. Não. Porque, irmãos, o pecado ele tem que ser acidente na vida do crente. Porque, irmãos, a pessoa que está planejando errar, a pessoa que está planejando falhar, para usar essa passagem como desculpa, essa pessoa está errada. Porque, irmãos, o pecado ele não pode ser planejado. A pessoa, irmãos, ela não pode pecar e usar essa passagem como pretexto, essa passagem de 1 João, capítulo 2. A pessoa, irmãos, ela não pode pecar usando essa passagem como pretexto, porque Deus, irmãos, ele conhece o nosso coração.
Você não pode, irmãos, usar essa passagem como pretexto para poder viver uma vida de pecado. Deus, irmãos, ele conhece a nossa intenção. O pecado, irmãos, ele tem que ser acidente na vida do crente. Você está ali caminhando com Jesus, você está ali caminhando nos caminhos do Senhor. Aí no meio do caminho você acaba errando, você acaba cometendo um erro, cometendo um pecado. Mas aquilo, irmãos, não foi planejado. Você não arquitetou aquilo na sua mente. Aconteceu. Você estava caminhando com Deus e você acabou cometendo um erro, um pecado, sem querer cometer, mas acabou cometendo. Então, irmãos, é quando isso acontece que João ele vai falar que nós somos justificados por Deus. Mas agora a pessoa que planeja pecar, a pessoa que está ali planejando, a pessoa que pensa da seguinte maneira: eu vou cometer um pecado aqui, mas Deus ele perdoa. Deus ele me justifica. Irmãos, é para essa pessoa que essa palavra, que essa passagem, ela não vale. A pessoa que planeja isso na mente, a pessoa que arquiteta isso na mente, a pessoa que já faz isso de caso pensado. Você está entendendo, irmãos? Mas, irmãos, se você no meio da caminhada, você acabou cometendo um erro, até mesmo 2, 3, irmãos, mas você não planejou isso, você não quer isso. Essa, irmãos, essa passagem é para você. Irmãos, não abandona toda a sua caminhada por causa de um erro. Deus, irmãos, ele é o nosso advogado. Jesus, ele é o nosso advogado. Se você cometeu uma falha, se você cometeu um erro, se você pecou no meio do caminho, Jesus, ele nos justifica. É claro, irmãos, que você tem que buscar o arrependimento. Você tem que orar a Deus pedindo forças para não pecar novamente. Mas, irmãos, não é porque você errou que Deus simplesmente ele te esqueceu, ele te abandonou. Não, irmãos, as coisas não funcionam dessa forma. Irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que talvez erraram no meio do caminho, que talvez pecaram no meio do caminho. Mas, irmãos, fique tranquilo, você tem um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui neste momento? Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus para que Deus ele venha te ajudar você nessa manhã, você que está passando por um processo de libertação. Tem pessoas, irmãos, que estão passando por um processo de libertação. Irmãos, um processo de libertação não é algo fácil, mas com perseverança, irmãos, com a misericórdia e a graça de Deus, você vai alcançar a libertação. Com a graça e com a misericórdia de Deus, irmãos, você vai alcançar a sua libertação. Amém? Vamos orar? Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu entrego a vida deste ouvinte, ó Deus, desse irmão que ouviu essa mensagem. Esse irmão, ó Deus, que talvez errou, talvez falhou, talvez cometeu um erro, um pecado. Até mesmo, ó Pai, esse irmão que está passando por um processo de libertação. Deus, eu oro para que o Senhor venha usar da Tua graça e misericórdia para com este ouvinte. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar esse irmão a se libertar desse pecado. Esse pecado, ó Pai, que tem sido uma pedra de tropeço para este ouvinte. Deus, que o Senhor venha colocar por terra todos os pensamentos contrários à vontade do Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que não é por causa de um erro, que não é por causa de uma falha, que o Senhor vai nos abandonar, que o Senhor vai riscar o nosso nome do livro da vida. Não, ó Deus, não é por causa de um erro. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos justifica. O Senhor que enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para fazer justificação, propiciação por nós, pelos nossos pecados. E Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. E eu peço, meu Pai, ao Senhor, para que o Senhor venha ajudar este ouvinte, ó Deus, nesse processo de libertação. Esse pecado, ó Pai, que tem tirado a paz, tirado a alegria. Esse irmão, Deus, que está pensando em abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar o Senhor, porque ele não consegue, ó Deus, resolver esse problema. Porque
ele está sempre caindo no mesmo erro, ele está sempre caindo no mesmo pecado. Deus, ajude esse irmão, ajude esse ouvinte. Deus, envia pessoas, ó Pai, capacitadas para poder auxiliá-los, ó Pai, para poder conduzi-los, para poder orientá-los. Porque tem horas, ó Pai, que nós precisamos de alguém. Há momentos, ó Deus, que nós precisamos de uma ajuda, de um acompanhamento, de uma pessoa da parte do Senhor para poder nos ajudar. Então, Deus, envia alguém para ajudar este ouvinte. Esse irmão, ó Deus, que está tentando, que está com todas as forças que ele tem, ó Deus, melhorar. Ele está tentando, ó Deus, continuar nos caminhos do Senhor, mas tem sido difícil. Ó Deus, eu oro por este ouvinte. Eu oro por esse irmão, ó Deus. Esse irmão que tem acompanhado as mensagens aqui, ó Pai. Esse irmão, ó Deus, que quer a mudança, mas não tem conseguido. Deus, entra com mão forte neste momento. E Deus, tira todo impedimento, todos os pensamentos que o inimigo ele tem lançado na mente desse ouvinte, na mente desse irmão, falando para ele desistir. Todo pensamento, ó Deus, de acusação, todo pensamento de condenação, ó Deus, que nós sabemos que não vem da parte do Senhor, mas sim da parte, ó Deus, do adversário, e sim da parte do inimigo. E Deus, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha trazer paz na mente desse irmão, paz na mente deste ouvinte, e que o Senhor, Deus, venha ajudá-lo nessa caminhada, nesse processo de santificação, nesse processo, ó Pai, de libertação. Se for necessário, ó Deus, enviar alguém para esse irmão, para poder estar acompanhando, para poder estar auxiliando. Alguém, ó Deus, da parte do Senhor. Alguém, ó Deus, que vai realmente ajudar este ouvinte de fato a sair dessa situação. Esse irmão, ó Deus, que quer a melhora, mas não tem conseguido. Mas nós sabemos, ó Deus, que por mais que a luta seja grande, a vitória, ela é certa. Porque na Tua palavra, ó Deus, está escrito que foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as armas do diabo. Deus, o Senhor, veio aqui nesta terra para desfazer as obras do diabo. Então, Deus, nós não aceitamos derrota, porque o Senhor já nos tornou vencedores. Nós já somos, ó Deus, vencedores. Não pela força do nosso braço, mas pela força do Senhor. Pelo Senhor que nos justifica de todo pecado. E é isso, ó Deus, que eu te peço, desde já. Crendo, ó Deus, no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.